Sua Bíblia ali em Romanos 10. Vamos meditar por um pouco de tempo aqui. Romanos 10. Eu quero ler com vocês até 18 versículos, mas eu vou basear no verso 17, o que nós vamos falar. Todos acharam Romanos 10? Então vamos ler. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Está vendo? Por isso que o profeta pregou aquela mensagem titulada Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Eles tinham zelo de Deus, mas não tem entendimento daquilo que estavam fazendo, né? Vamos lá, o verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá para ela, ou por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Então veja bem, será que nós vamos lá, vamos trazer do alto a Cristo? Verso 7, quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. A Cristo? Então, aqui depois você lê lá em Coríntios, que eles tiveram um grande debate sobre a ressurreição. Mateus lá sobre a ressurreição, os saduceus e tanto. Porque a ressurreição é uma coisa muito complexa, você sabe. Então, eles sempre tiveram aquele desentendimento. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja bem, ainda que o irmão Branham nos ensina que Deus não toma nós pelo aquilo que nós dizemos, mas pelo aquilo que está no coração. Então Paulo está dizendo, verso 10, visto que com o coração se crê, aquilo que você crê no coração é aquilo que Deus toma, né? Mas a justiça é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então você creu e confessou o que é correto, Deus olha por aquilo, né? Verso 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se invocar o nome do Senhor, ele está baseado, sabe aonde? Em Atos 22:16, quando Ananias olhou para Paulo e disse: por que te detens? Levanta, lá, batiza-te,
lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Então esse invocar o nome do Senhor não é, a pessoa invoquei. Não, invocar no batismo. É aquilo, ó. Você está vendo? 14. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todo obedece o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Irmãos, isso aqui é tremendíssimo, é o profeta Paulo falando. Nem todos obedecem o Evangelho. Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Porque, veja bem, a crença, a obediência, ela vem através de uma atitude da pessoa. Tem que mostrar se ele creu e ele está obedecendo. Você está vendo? Quem creu na nossa pregação? Onde é que eu estava lendo? Agora é o 17, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra, não ouvir a palavra. O ouvir é pela palavra de Deus. Está vendo? Então agora vem, mas digo, porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois todo aquele, a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém. Senhor, acrescente as bênçãos ao nosso coração. Você pode assentar um pouco. Eu pedi para vocês assentarem, né? Não dormirem. Não dormir. Assente. Tem gente que senta e dorme. Mas não, assente, mas não dorme. Amém. Eu gostaria de, por alguns momentos, baseado na mensagem e na Bíblia, falar que a sua fé revela o que você ouve, ou o que você vive, né? A sua fé expressa aquilo que você vive. Eu quero pregar um pouco uma mensagem mista nesta noite, que eu creio que é necessário, tanto para a igreja, como não para a igreja. Vou pregar aquilo que você sabe e aquilo que nós devemos viver. Para aquele que aceitou e para aquele que não aceitou. Para aquele que foi batizado e para aquele que não é batizado, né? Então, a sua fé revela o que você pratica, o que você crê. Porque baseado em 17 de Romanos 10, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você ouvir pela palavra de Deus, você tem um tipo de fé. Você tem uma fé chamada, o irmão Brando disse, a fé de Jesus Cristo. A fé de Jesus Cristo. Não a fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo todo mundo tem. Mas a fé de Jesus Cristo é só a noiva que tem. Não é tudo que tem. Então nós observamos que aquilo que você ouve, aquilo que você adquire através de ouvir alguma coisa, é aquilo que você vai expressar, é aquilo que você vai viver, aquilo que você vai mostrar para alguém o que você vive.
Disse o irmão Branham. E se eu falar 5 minutos com uma pessoa a respeito das coisas de Deus, eu já conheço a fé dela. Isso é verdade. Eu também sou assim. Se eu falar com você a respeito de qualquer coisa a respeito das Escrituras, eu sei qual é a sua fé. Eu sei qual o tipo de discernimento está sobre o seu coração. Eu sei aonde você está buscando alimento ou aonde você quer se alimentar. Se é da palavra, ou é da denominação, ou é da religião. Eu sei, gente. Uma pessoa espiritual, que é uma pessoa bíblica, se você falar com ela, você sabe se ela é bíblica ou não é bíblica. Uma pessoa que creu na mensagem revelada do tempo que nós estamos vendo, você conversa com ela, você vai indo, você sabe se ela creu totalmente na mensagem ou não creu na mensagem, porque a sua fé, vamos dizer, aquilo que você ouve é o que expressa, aquilo que você tem no seu coração é o que vai expressar, que o coração está cheio, a boca fala. Se o seu coração está cheio da palavra, você vai falar a palavra, a Bíblia. Se você tem vamos dizer assim, uma fé misturada com a denominação, você vai falar um pouco da palavra e um pouco da denominação. Você vai exaltar Deus e vai exaltar a denominação. E existe, gente, uma linha divisória entre a denominação e a palavra, a Bíblia. Então, no Velho Testamento, eles tinham 3 maneiras de ver se era Deus ou não era que estava falando. Era a lei, os profetas e os sonhadores. Então, o peitoral de Arão tinha 12 pedras. 12 pedras naquele peitoral, 6 desse lado e 6 desse lado, 12 pedras. Então, quando o sonhador vinha adiante, ou melhor, quando o sonhador sonhava um sonho, porque o sonho é um dom, quero que vocês entendam. Eu não acredito muito em sonho, mas quando o sonho é escriturístico, daí eu fico observando. As pessoas podem me contar sonho de todo jeito. E eu vou analisando o que ele vai contando. Se tiver de acordo com as escrituras, daí nós vamos analisar. Senão, é barriga cheia. Então é o seguinte: 6 pedras aqui, 6 pedras ali. E quando o sonhador vinha e contava perante o sacerdote, ele ia lá na igreja e contava, eu tive um sonho. Então então vamos ver se é Deus ou não é Deus. Então o sacerdote ia lá no pilar do templo, onde estava pendurado o peitoral aqui, né? Pegava o peitoral, e daí vinha, pode contar. E ele contava o sonho. Ele contava o sonho. E se era de Deus, começava a brilhar. Começava a refletir. Aleluia. E começava a refletir. E naquela reflexão que dava, ela ia formando um arco-íris. Formando um arco-íris. Então ele dizia, é de Deus o sonho. Vamos respeitar e vamos observar. E o irmão Branham diz que um sonho que se cumpre é uma profecia. O irmão Branham fala isso, quando se cumpre um sonho é uma profecia. Está vendo? Mas se aquele sonho que ele contava, e contava, mais bonito que fosse, que ele estava parado, estava quieto. O sacerdote lá, obrigado, irmão, foi muito bonito seu sonho, mas não é de Deus. O senhor vai. Amém. Viu uma profecia, é a mesma coisa.
E nós temos hoje, e aquilo era chamado de Urim e Tumim. E nós temos hoje o nosso Urim e Tumim. Quando conta qualquer coisa que você tem, sonho, revelação, qualquer coisa, nós temos o nosso Novo e Velho Testamento. Se não refletir aqui, muito bonito, mas não foi Deus que lhe falou. Está vendo? E se não foi Deus que nos falou, não adianta nós ficar teimando, não é? Então, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, até hoje, nós viemos baseados sobre profecias, sobre mensagens proféticas. Quero que vocês entendam isso aqui. Nós temos referências bíblicas, e o irmão Branham foi um profeta bíblico. Você sabe disso? Eu gostaria de perguntar, quem leu alguma coisa que o irmão Branham profetizou, não vou dizer profetizou, mas agiu fora da Bíblia? Quem leu, eu gostaria de saber. Que eu não li, e ninguém leu. Ele foi um homem que nos conduziu para dentro da Bíblia. Entende? E ele conduzindo-nos para dentro da Bíblia, o profeta de Deus, ele nos mostrou as profecias do Velho Testamento, aonde eles profetizaram, e mostrou para nós aonde se cumpriu no Novo Testamento. Porque se existe uma profecia, tem que ter um cumprimento de profecia para ser de Deus. E se não cumprir a profecia, então não é de Deus. E o profeta William Marion Branham não descartou as profecias, mesmo dentro das denominações, irmão. Quem leu a mensagem intitulada Os Ungidos dos Últimos Dias, você sabe que lá dentro da denominação tem profecia verdadeira, porque tem dom verdadeiro lá dentro. E eles podem profetizar, eles podem dizer exatamente isto. Ele pode falar para ti, para cada um, e aquilo se cumprir exatamente ao pé da letra, porque é um dom. Porque existe dois tipos de profeta: o profeta da palavra e o profeta da igreja. Vocês estão compreendendo? O profeta da igreja não quer dizer que tem que ser dentro da mensagem. Em qualquer lugar tem o profeta da igreja. Agora, quando ele profetizar alguma coisa, e aquilo vem acontecer exatamente como ele profetizou, é de Deus. Você está vendo? Mas agora pega aquele mesmo profeta, aquele mesmo homem que profetizou para você e aquilo aconteceu, e você leva ele para dentro da Bíblia, e é aí que nós vamos ver a diferença. Vocês estão entendendo? É aí que nós vamos ver, porque a profecia, o dom, ele é separado da salvação de nossa alma, da doutrina. A Balaão ele profetizou, certo? Só que ele tinha uma doutrina errada. Vocês estão compreendendo? Nós temos Bíblia para isso aqui. Mas agora, se tem o verdadeiro, o falso tem o verdadeiro, se tem o verdadeiro, tem o falso, não pode ter só um. Quero que vocês me entendam o que eu quero dizer nesta noite. Que a sua fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra, não a palavra, pela palavra. Quando você ouve pela palavra de Deus, você tem um ouvido ungido. Disse o mensageiro, e a Bíblia também nos fala. Você tem um ouvido ungido. Ungido com o quê? Ungido com o Espírito Santo, para você ter um discernimento do que é e o que não é.
Vocês entendem, né? Porque o seu destino eterno, não está determinado naquilo que você ouve ou naquilo que você vê, mas na classe de discernimento que você tem. Você pode ouvir tanta coisa, você pode ver tanta coisa, mas você tem que ter um discernimento, o que é e o que não é. Porque quando o discernimento espiritual está sobre você, você é mal compreendido. Eu digo para vocês aqui, biblicamente, você é mal compreendido. Você é taxado de fanático, você é taxado disso, você é taxado daquilo. Não está tudo. E todo mundo vem contra você. E daí quando você vem para as Escrituras e você aperta eles na Bíblia, daí eles apelam para a teologia. Saltam fora da Bíblia e vão para a teologia. Vocês estão entendendo? E aqui que cabe para você um discernimento se é Deus ou não é Deus. Quando você aperta e pega ali, ó, a Bíblia fala isso aqui. Não, mas nós aprendemos lá na escola, fizemos. Gente, é melhor você fazer isso, para não ficar teimando, é melhor você fazer isso aqui, ó. Boa noite, boa noite. Ó, quantos peixes você pegou lá? Quantos bichos você matou lá? Vamos falar de caçada e pescado? É melhor. Porque o profeta, a Bíblia fala, quando você fala com o incrédulo das Escrituras, é pegar as pérolas e jogar para os porcos. Então, aqui, gente, não adianta você quebrar a cabeça, tentando trazer, eu vou vencer, é porque eu tenho Bíblia. Não, o diabo, você tem que ter discernimento com ele, porque muitas vezes ele quer brigar, ele até crê, estremece, só que ele não obedece. Não é Hebreu que fala isso aqui? Paulo fala aos Hebreus. O diabo crê que Deus é um e estremece, mas não obedece. Que adianta? Então isso é caber dentro de nós uma revelação mais profunda. Você tem que ter a instrução de Deus sobre isso, que o seu destino eterno não está no que você vê ou no que você ouve, mas na classe de discernimento que você tem. Depois de todos esses anos que você segue essa mensagem, qual é o discernimento que você tem? Qual é o seu discernimento? Uma pergunta. Você pode perguntar para mim, eu pergunto para você. Qual é o discernimento seu no meio de todas essas confusão aí? O profeta Amós fala no capítulo 3, verso 7. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado seu segredo aos seus servos, aos profetas. A seu servo, aos profetas. Então, não existe revelação hoje. Eu não estou falando de revelar a vida da irmã do irmão. Não é essa a revelação que estamos falando. Uma revelação espiritual e escriturística. É isso. Tem duas revelações. Tem uma que eu posso dizer o que o irmão Elisandro estava dizendo, pensou hoje, falou hoje, e o que ele passou, e o que ele está dizendo, pode dar 100%. Essa é uma revelação da vida dele. Mas uma revelação escriturística, das escrituras da Bíblia, conhecer e saber o que a Bíblia é outra revelação, é outra coisa. Quando você lê a mensagem intitulada A Revelação de Jesus Cristo, lembrando que a maior revelação que um homem e uma mulher pode ter é ver Cristo em Deus. Ou ver Deus em Cristo. Ver Deus em Jesus. Isso é o problema. Agora, quando nós unir as Escrituras e ver Deus em Cristo, essa é uma revelação muito grande, gente, que o mundo denominacional e as coisas não têm, porque eles estão contaminados
exatamente com a doutrina católica. Vocês estão vendo? E a doutrina católica ele misturou. Lá no ano 325, ele fez vamos dizer assim, pegou, misturou. Quebrou o ovo, botou ali e misturou. A clara com a gema e tudo. Agora não consegue mais separar. Botou 3 pessoas da Santíssima Trindade, botou Jesus que é o segundo Deus, e botou o Espírito Santo lá no último, e virou uma coisa que eles não entendem mais nada. Mas a revelação contida para o tempo que nós estamos vendo escrituristicamente, vem mostrando que Jesus é Deus. Jesus é o corpo de Deus. O grande Deus Jeová, o Elohim, estava naquele corpo chamado Jesus. Quando Jesus disse batizar em nome do Pai, e os apóstolos, tendo a revelação, eles batizaram em nome de Jesus. Porque Jesus é o nome do Pai. De acordo com São João 5,43. Jesus disse, olhou para a cara daqueles fariseus e disse, eu vim em nome do meu Pai, vocês não aceitaram. Se eu viesse em seu próprio nome, daí vocês iam aceitar. Qual é o nome do Pai que ele veio? Ele disse, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não aceitaram. Mas se eu vier em seu próprio nome, daí vocês iam me aceitar. O nome do Pai que ele veio, Jesus. Não existe outro nome. Atos 4,12. Não existe outro nome dado embaixo do céu, em cima da terra, e nem entre os homens, um nome pelo qual nós devemos ser salvos. Atos 4,12. Agora, como pode as pessoas querer ser salvas fora do nome de Jesus? Não existe. A noiva, você, muitas vezes nós não respeitamos esse nome, o qual nós recebemos. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Eu muitas vezes não valorizo para mim. Eu estou falando de mim. Não valorizo como eu devia valorizar esse nome que eu recebi um dia lá nas águas do batismo. Eu sou um fracassado. Eu sou um frouxo. Agora você pensa que isso contigo. Eu tremendo as pernas perante qualquer coisa. Não, esse nome é o maior nome que existe. Esse nome que nós temos é um nome que nós devíamos enfrentar o demônio, gente. Você dizendo assim, eu não estou falando da igreja do Tabernáculo da Fé, não. Igreja aqui é o nome que é dado para nós vir aqui para endereçar as pessoas. Estou falando da Bíblia, da mensagem. Se falar em nome, ou o Tabernáculo da Fé é a maior. Porque no Tabernáculo da Fé tem muito escândalo. Mas eu falo agora da palavra, da Bíblia, da mensagem. Diz que Deus nos deu. Isso que nós temos em nossas mãos, que é uma Bíblia, é uma vida eterna. É o Espírito Santo, é Deus. E nós somos frouxos muitas vezes, ficamos se acovardando, ficamos ali tremendo a perna, perante qualquer demônio que se levanta. Não, meus irmãos, não faz isso. Eu não devo fazer isso, você não deve fazer isso. Ninguém deve fazer isso, porque nós estamos num tempo de confusão. A verdade é que você fala em nome do Tabernáculo da Fé, todo mundo se arrepia. Meu Deus, que confusão! Porque virou numa coxa de retalho. Um crê uma coisa, outro crê outra, que demônio que entrou no meio. Eu vou dizer para vocês que tem as 3 classes de crentes. A mensagem nunca se denominará. A mensagem nunca, que é a Bíblia, nunca deixará de ser Deus.
Ele é Deus em todo sentido. No meio das maiores confusão, no meio da maior discussão, a Bíblia continua sendo Deus. E aquele que servir a Bíblia, seguir a Bíblia, ele segue a Deus e não adianta. Essa é a grande verdade. O problema nosso é que nós não queremos, muitas vezes, a sofrer as consequências. Ah, falou da minha igreja, ele levantou. Não, falou do Tabernáculo da Fé, porque eu vou lá? Eu não vou mais lá porque falaram mal. O que você tem que... O que você, meu irmão, nós aqui devemos fazer? Querem falar do Tabernáculo da Fé? Que fale. Mas nós temos que ter uma base. Fala da Bíblia para mim. Quer falar do Tabernáculo da Fé? Quer falar dos irmãos do Tabernáculo? Fala da Bíblia para mim aqui que eu quero te espetar. Quero fazer que nem Davi. O Golias, né? Veio lá, todo mundo com medo. Mas Davi diz assim, ó, eu vou lá e eu vou, tu está vindo contra mim em nome dos filisteus, em nome de uma fama, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele desceu lá, pegou 5 pedrinhas, que é o nome de Jesus, 5 pedrinhas, né? Pegou, botou aqui e foi com a funda na mão, né? Com a funda na mão, foi indo. E ele disse, agora, piazinho, agora, guri, eu vou fazer o seguinte, você, ruivinho, você dá uma comida para os corvos do céu. Você vai dar uma comida aí, você vai dar uma refeição. Eu vou pegar minha lança, vou enfiar você, vou te ligar lá no galho daquela árvore e deixa que os corvos te comam lá. Ai, que desafio, gente. E eu digo para vocês, atrás de Golias tinha um povo e atrás de Davi tinha outro povo. Aquele que vencesse, leia a Bíblia lá, aquele que vencesse, se Golias vencesse eles, todo aquele povo seria filisteu, seria daquela gente, né? E se o Saul, desculpa a minha expressão, mas um jaguar covarde, né? Querendo bater no peito e fazer tantas coisas, mas estava com medo. Olha, corria para trás das irmãs, corria para trás dos irmãos. Será que vem? Será que vamos? E vinha, mas será que vão? Pareceu Davi que vinha vindo lá do campo lá, que tinha cheirando queijo, que ia levar para os irmãos dele, e comida, e olhou. Ah, não, para, gente. Esse incircunciso desafiando o povo de Deus, eu não aceito isso. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. Mas o que é esse homem na minha frente? Eu tenho certeza na minha funda. Se Deus me ajudar, eu derrubo esse também. Que coisa! Você já leu aquela mensagem intitulada o rei Davi aqui lá? Que Deus capacitou ele mesmo antes dele ir na guerra. Então agora, e os irmãos dele, e eu, para, mas não vai, mas seja bobo, homem. Mas onde é que você viu o nosso rei, o nosso Saul aí, já está meio com medo, está tremendo a perna, e está aqui correndo para cá e pedindo auxílio aqui, auxílio ali, e você agora uma gricela desse? Onde é que você viu, homem? Para, vai para trás de mim. Para. Ele não vai desafiar o povo de Deus, não. Chegou e disse para Saul, para, você que não, você está com medo, mas deixa para mim, eu vou dar uma pegada com ele. Se tem que correr, eu corro, mas, né? Em outras palavras, né? Mas ele sabia o que estava fazendo. Saul disse, então vamos fazer o seguinte, faz assim, ó, vamos fazer o seguinte, você quer ir? Você tem mais coragem do que eu, né? Eu vou. Então bota aqui essa arma, essa couraça, essas coisas aqui nas minhas costas, pega a minha lança. Ele botou aquilo nas costas e começou. Não, tira aqui, isso aqui é muito pesado, isso aqui não serve para mim. Para, vai embora. Eu vou aqui, ó. Amém. Eu vou na revelação que Deus me deu, eu vou aqui na experiência de Deus.
Largou. O irmão Branham diz que é exatamente isso. A armadura denominacional não serve para um cristão no tempo que nós estamos vivendo. Ele vai aqui, ó, pela armadura da palavra. E quando ele chegou lá, e foram, e ele foi passando e... Gente, se uma bala hoje vai, não sei quanto, 1.400 metros, não sei quantos por segundo, aquilo ia muito mais ainda. Que não deu tempo de Golias piscar, ele já estava com a pedra no meio da testa, né? E o profeta vem e nos diz: aquilo não foi o braço de Davi, foi a direção de Deus. Aquilo não foi a força de Davi, foi a força de Deus, né? Aquilo não foi... gente, pensa bem, o capacete tinha só um buraco aqui assim, ó, para dar uma refrescada na cabeça. Exatamente ali que foi pau! E o profeta disse que tinha uns 30 centímetros de dedo. Ele é grandão, 2 metros, não sei quanto é altura. Ele é bem grande, a espada grande. E ele disse que ia cortar o pescoço de Davi com a espada, ia cutucar Davi, ia botar lá. Davi chegou, pegou aquela espada, que um serrote daqueles antigos, né? De tão força que era pesado e coisa. Davi lutou e botou no pescoço dele e deu uma serrada ainda para poder cortar. E a Bíblia diz que Davi era grande a espada de Golias, que Davi saiu arrastando ela, nem pôde levantar, tão grande que era. Mas o poder de Deus estava com aquele magricela. O poder de Deus está com você. Aleluia, o poder de Deus está com o homem de Deus. E as denominações hoje são os Golias. Mas a mensagem, a Bíblia é o Davi. E você está armado, a Bíblia é a arma do Davi, e você é um Davi, e você está armado com essa espada de Davi, com essa funda e 5 pedras, 5 pedras, Jesus Cristo. Deus não faz coisa alguma sem antes ter revelado seu segredo aos seus servos profetas. É necessário, disse São Pedro, no capítulo 3, verso 21 de Atos dos Apóstolos, que esse céu contenha, segure, até o tempo da restauração de tudo, pela qual Deus falou pela boca dos santos profetas, desde o princípio. A restauração de tudo. O necessário para você saber a restauração, quer dizer, trazer de volta aquilo que você precisa para a salvação de sua alma. Vocês estão compreendendo? E isso começou através do ministério do 7º anjo. Apocalipse capítulo 3, verso 14, você vai ver a 7ª carta ao anjo da igreja. E esse anjo da igreja é o 7º anjo. E Apocalipse 10, 7, você vai encontrar ali essa escritura dizendo o seguinte: que nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, a trombeta do Evangelho, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora eu digo para você, se você tem algum segredo escondido, então você está meio balançando. Para a noiva não tem segredo. É a mensagem, se eu não estou enganado, parágrafo 23 da mensagem à era de Laodiceia. Enfim, na era de Laodiceia, você lê aquela mensagem, você vai ver que para a noiva não tem segredo. Porque a noiva tem um profeta que contou o segredo. E daí o irmão Branham diz assim, que é como uma esposa e esposo. Como você vai esconder algum segredo da sua esposa? Só se for uma coisa maldosa. Mas as coisas boas, segredo, você vai contar para sua esposa. Você vai revelar para sua esposa. Nosso Deus nos revela todas as coisas boas que é necessário para a salvação de nossa alma. O segredo para a noiva do Senhor Jesus. Se fosse começar aqui, deixa eu só fazer uma coisa para me encerrar aqui, ó, para me dar um nó na ponta da linha. O maior segredo que existe hoje
é o batismo. Uma coisa tão simples que você que mais 2 mais 2 são quanto? E para eles é um quebra-cabeça, raiz quadrada e mais não sei o quê, mas... Não. A noiva, ela sabe tudo. Você sabe que o nome do Pai é Senhor Jesus. Você sabe que quando Jesus pediu para batizar em nome do Pai, os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Eu disse para vocês que era uma mensagem mista. Atos 2, 38, a descida do Espírito Santo. Foi o primeiro batismo, quase 3 mil pessoas receberam o batismo em nome de Jesus. Para perdão dos pecados. E todos aqueles que receberam o batismo em nome de Jesus Cristo, eles perseveravam na, o quê? Oração. Na comunhão, quer dizer, na ceia. No partir do pão. E nas orações. E em toda a alma havia temor. Você viu que quando você recebe o batismo em nome de Jesus Cristo, tem um temor na sua alma de você ferir esse nome, né? Em toda a alma havia temor. Na sua alma tem que haver um temor. Você recebeu, você fez um voto lá na água. Você recebeu o maior nome que é sobre todos os nomes. Então agora você deve cuidar, zelar. Amém? Atos 2:38. Quase 3 mil almas foram batizadas em nome de Jesus para perdão dos pecados. Atos 10. Atos 8:16. Todos o povo de Samaria foram batizados em nome de Jesus Cristo. E o que faltava para eles receber o Espírito Santo. Os apóstolos colocaram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 10, você vê 12 homens, de 1 a 6, quando Paulo chegou e perguntou: em que sois batizados então? Receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem ouvimos que existe Espírito Santo. Paulo diz: então certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que após ele havia de vir, está em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Isso era 12 homens. E quando eles foram batizados, Paulo colocou as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo. Falava em língua e profetizava, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Você está vendo? Atos 10, voltando atrás, você vê o Cornélio, centurião. O primeiro italiano que recebeu a mensagem foi Cornélio. Ele, toda a sua casa e os vizinhos. Atos 10, 48, que quando Pedro chegou, eles se ajoelharam diante de Pedro. Pedro disse: levante, eu sou homem igual a vocês. E mandou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então Pedro ficou com eles algum dia dando instrução. Atos 22, quando Paulo estava dando aquele discurso perante o rei, o que lhe aconteceu. Eu ia indo lá com os irmãos, ele estava citando Atos 9. Quando eu ia indo lá com os irmãos, uma luz me cercou e tal, e coisa, eu caí do cavalo, caí lá no chão, e os irmãos me pegaram e me levaram, e eu fiquei cego, e uma voz saiu daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele estava contando a história de Atos 9. E o pastor Ananias, pastor e profeta, estava olhando para ele assim, que foi o que tinha orado por ele. Você lê Atos 9, você vai ver que foi o que orou por ele. Ficou com medo, mas depois ele teve uma visão dizendo que o Paulo ia chegar na casa dele, que era um massacrador. Depois ele chamou de irmão Paulo, né? E quando ele falando, Ananias olhou e disse assim: agora, Paulo, por que te detens? Por que tu fica parado desse jeito, homem? Levanta, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Meu Deus. Então agora, encerrando ali, você encontra Atos, Paulo pregando aos romanos, em Romanos 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que quando fomos batizados em Cristo, fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte? Que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós todos em novidade de vida. Novidade de vida. Você está vendo? Então Paulo teve a ousadia de chegar e pregar aos romanos, nós que fomos batizados, ele já estava batizado ali. Então é o Paulo de novo, chegando em Colossenses 3:17, ele disse, quando vocês fizerem, conselho, né? Quando vocês fizerem por palavra ou por obra, façam tudo no nome do Senhor, dando por Ele graça. Está vendo? E daí ele foi lá em Gálatas, e reuniu aquele povo, e ele aconselhou o povo de Gálatas, mais uma vez. Ele disse, já que foste batizado em Cristo, gente, se revistam de Cristo. Quer dizer, você foi batizado em nome de Jesus Cristo, busque o Espírito Santo agora. Porque você pode ver que todos aqueles que foram batizados em nome de Jesus Cristo, poucos deles tinham recebido o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo vivificou eles para um batismo correto. Só que depois eles receberam imposição de mão para receber o Espírito Santo. Você lê a Bíblia, você sabe que isso é verdade. O Espírito Santo só abre o entendimento da pessoa para receber o batismo. Vocês estão compreendendo? Mas ainda a pessoa não é batizada com o Espírito Santo. Leia Atos 9, leia Atos 8, 16, leia, vai lendo ali sobre o batismo para você ver. Depois que Paulo, ali em Atos 19, quando eles receberam, Paulo botou as mãos sobre eles, foram batizados, Paulo botou a mão sobre eles e receberam o Espírito Santo. Então, o que necessita é a pessoa ter o entendimentos aberto para compreender as Escrituras e depois buscar o Espírito Santo, que nem Paulo falou aos Gálatas. Vocês foram batizados em Cristo, agora então se revista de Cristo, recebe o Espírito Santo. E é isso que precisamos, é isso que eu preciso, é isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Vocês estão entendendo? Então, a fé revela. Quando você ouve a palavra, você, como diz ali? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. E quando você ouve pela palavra de Deus, você tem um discernimento diferente das demais coisas, irmão. Entendeu? Um entendimento diferenciado. Agora, quando você tem um discernimento diferenciado, não precisa você ficar brigando com alguém. Não, porque isso aqui não depende de você. O que depende de você é esclarecer para as pessoas. Agora, quanto fazer uma obra? É Deus, disse o profeta. Lembrando, se eu preguei, eu ensinei, eu fiz tudo. Agora não posso fazer mais nada. Agora é a pessoa e Deus. Então, não precisa você ficar... Quando você tem alguma pessoa querida, que você quer que entenda isso, você fala. Mas não fica discutindo. Fique se quebrando a sua amizade, porque isso aqui não depende de você, depende de Deus. Se Deus falou com ela, se Deus falou com ele, amém. Agora, se Deus não falou, não adianta nós querer enfiar a goela abaixo, que não vai dar nada certo, né? A pessoa vai vomitar de volta. Então, deixa Deus fazer a obra. Viva a sua fé da maneira que Deus lhes revelou. Viva a sua fé. E Deus irá lhes abençoar aonde você estiver. Estou vivendo minha fé com aquele discernimento. Não, aqui parece que se arrebentei muito. Não, quando o temporal se levanta, quando a onda grande se levanta por causa do temporal, o que a gaivota faz? Porque ela está enxutinha lá do outro lado e a onda se foi. Ela fura a onda. Só que quem não sabe furar a onda, você quebra. Eu me quebrei uma vez. Tiveram que me tirar meio guinchado lá dentro do mar. Não sabia. Eu não sabia, por isso que tem que aprender. Mas depois que aprendi, daí não tinha mais problema. Hoje eu vou lá, a onda me leva de novo. Pastor Zé Paulo, nosso saudoso Zé Paulo, teve que me tirar de lá do meio do mar, da água. Então, o pastor Febrona era o instrutor. Só para encerrar aqui. Nós nunca tinha ido lá, eu principalmente. Quando a onda vem, você não queira enfrentar a onda. Você mergulha aqui, que ela já cruza, você fica lá de novo baixinho. Que a onda vem, é tudo baixinho, só a onda, né?
Tá? Mas vinha uma muito grande, eu não achei que não ia conseguir. Saí correndo e me atirei contra ela. Pá, aquilo é viagem, né? Aquilo lá pegou e me arrodeava assim, ó. E foi me arrodeando e me largou lá na beira da praia. Voltou, eu fiquei lá na areia, seco, o zóio, com a boca, o vidro cheio de areia. E não sabia mais para que lado eu tinha que correr. Daí o pastor Zé Paulo chegou e me abraçou e me arrastou para fora d'água. Depois eu disse, mas não é assim. Não, mas também você, homem, não pode fazer isso. Você foi ensinado como é que era para fazer, mas você não fez. Mas era muito grande a onda. Então assim acontece, parece que quando a onda muito grande vem, a gente se arrebenta. Tem que deixá-la cruzar. Deixa cruzar. Assim é espiritualmente. Mas fiquei quantos dias com uma dor nas costas, não conseguia mais, de dor. Então é assim que acontece, a gente se machuca muitas vezes, né? Vamos orar, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, por Deus ter nos abençoado, né? Senhor Deus, maravilhoso Pai Celestial. Nesta noite estamos aqui, Senhor, te agradecendo por ter meditado nas coisas espirituais e sabendo que existe um rumo a tomar, existe um rumo a cada um, Senhor, mas nesse rumo tem uma bússola que nos segura firme naquela direção. E o teu profeta diz que isso é a estrela do norte. A estrela do norte não se move, ela não se mexe, ela está sempre ali no seu mesmo lugar. Todos os marinheiros se orientam por ela. Pai, e essa estrela do norte é o Senhor. O Senhor está sempre no mesmo lugar, o Senhor está sempre ali, Senhor, para nós conduzir, para nós se orientar pela palavra divina que o Senhor tem nos dado. E nesta noite aqui está, meu Deus, uma pequena partícula da igreja do Senhor Jesus Cristo. Abençoa teus filhos, Pai. Abençoa teu povo que aqui vem para se alimentar da palavra. E nós precisamos ver a diferença entre aquilo que é e aquilo que não é. E a diferença é a Bíblia, é a palavra que nos mostra na nossa direção correta. Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Viemos aqui nesta noite com alegria em nossa alma, para nós, Deus, ser homens e mulheres de fé, ouvindo pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E neste momento de oração, meu Deus, olha por teus filhos que reúnem aqui nesta noite. Cada um reúne para, Senhor, desfrutar das bênçãos celestiais. E neste momento de oração, meu Deus, queremos entregar a Ti a nossa gratidão. Recebe, meu Deus, nossa gratidão. Recebe o louvor, recebe a adoração. Deus, por mais pequena que seja, por mais palavrinha simples que alguém disse, mas isso não está escondido da face do Senhor. O Senhor responde à oração de cada filho, de cada filha do Senhor. Pai, neste momento nós oramos e pedimos a bênção no santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Amém.